Dá pra acreditar que alguém aceitou morrer assim, sendo flechado por vários soldados romanos, só pra não negar a própria fé? Você já imaginou dar a sua vida por aquilo em que acredita? São Sebastião fez isso. Hoje, eu quero te contar quem foi esse grande soldado de Deus. Por que ele não fugiu e por que permaneceu firme. E por que a história dele ainda hoje nos inspira e fortalece a nossa fé em Deus. Então, já deixe seu like para apoiar nosso canal. Considere ser membro assinante do nosso projeto. O Contos de Oração existe para contar histórias como essa, que fortalecem a fé da sua família, ensinam de forma criativa as mensagens dos grandes santos e conduzem o coração à paz e reflexão espiritual. Jesus, quem foi São Sebastião? São Sebastião era um soldado romano, e não um soldado qualquer. Ele servia na guarda pretoriana, a tropa de elite responsável pela proteção direta do imperador Diocleciano. Isso significava prestígio, poder, estabilidade, tudo o que o império podia oferecer. Mas por trás da armadura havia um segredo. Um segredo vivido com sabedoria. Vou te contar. Sebastião viveu em um tempo difícil, quando seguir a minha palavra era motivo de perseguição e morte. Ele nasceu em uma família nobre e recebeu uma boa formação. Quando cresceu, escolheu a vida militar e chegou a ocupar um cargo importante no exército do Império Romano. Mas no silêncio do coração, Sebastião já era cristão. Ele usava a autoridade que tinha, não para oprimir, mas para fortalecer os perseguidos, visitar os prisioneiros e sustentar a fé daqueles que estavam prestes a morrer. Mas Jesus, o que São Sebastião fazia com os cristãos que estavam presos? Naquele tempo, Lucas, os cristãos eram perseguidos e condenados à morte por não adorarem os deuses pagãos. Sebastião conhecia muito bem esse sofrimento e decidiu esconder a fé não por medo, mas por estratégia. Ele queria permanecer onde estava para ajudar os que já tinham sido presos. Usando a autoridade que tinha, Sebastião visitava as prisões, consolava os que estavam prestes a morrer e lembrava a todos da esperança do céu. Ele dizia que a dor passa, mas a recompensa preparada por Deus permanece para sempre. Por isso, muitos o chamavam de apóstolo dos mártires. Sebastião fortaleceu muitos corações. E isso às vezes vale mais do que salvar o corpo. Um dos casos mais conhecidos foi o dos irmãos gêmeos, Marcos e Marcelino. Eles eram filhos de uma família nobre de Roma. Foram presos porque se recusaram a oferecer sacrifícios aos ídolos. Condenados à morte, receberam um prazo de 30 dias para mudar de ideia. Durante esse tempo, a própria família os visitava na prisão, implorando com lágrimas que renegassem a fé. Diziam que era melhor viver neste mundo do que morrer por Cristo. E o coração deles começou a vacilar. Foi então que Sebastião apareceu. Ele falou com firmeza, mas com amor. Lembrou aos irmãos que não se pode trocar as coisas passageiras deste mundo pelo amor de Deus que deu a vida na cruz. Mas Jesus, ele escondeu esse segredo por muito tempo? Não por muito tempo, Lucas. Havia uma esposa de um carcereiro da prisão, um soldado romano também. Ela era muda havia muitos anos. Ao ouvir Sebastião falar com outros prisioneiros, se aproximou em silêncio e pediu para seguir a fé cristã. Sebastião rezou por ela e fez o sinal da cruz sobre seus lábios. Naquele instante, ela recuperou a fala e começou a louvar a Deus. Esse milagre tocou profundamente todos os que estavam ali. Logo, a notícia se espalhou.
muitos se converteram ao cristianismo. Mas aquela conversão tão grande não passou despercebida pelos inimigos da fé. Pouco tempo depois, todos foram presos e condenados. Eles enfrentaram a morte com alegria, Lucas, sabendo que iam encontrar comigo no paraíso. Jesus, quando os romanos descobriram tudo isso, o que fizeram com São Sebastião? Lucas, Sebastião foi denunciado e levado ao imperador Diocleciano, que ficou furioso. Tentou convencê-lo a negar a fé e salvar a própria vida. Mas Sebastião permaneceu firme. Disse que preferia servir a mim do que aos homens. Então veio a sentença. Sebastião foi levado para fora da cidade, escoltado pelos soldados. Retiraram-lhe a armadura e despojaram-no das vestes. Amarraram suas mãos e o prenderam a um tronco. E ali, diante dos soldados, ele permaneceu em silêncio. Ao sinal do capitão, as flechas começaram a ser disparadas, uma após a outra, atingindo o seu corpo. Quando tudo terminou, os soldados se afastaram e o deixaram ali, dado como morto. Depois de tudo isso, Jesus, depois de tantas flechas, ele morreu? Lucas, naquela noite, quando tudo parecia terminado, uma mulher cristã chamada Irene foi até o lugar onde Sebastião havia sido deixado. Ela foi com a intenção de recolher o corpo e dar a Sebastião um sepultamento cristão. Mas ao se aproximar, percebeu algo inesperado. Sebastião ainda respirava. As flechas não haviam atingido nenhum órgão vital, mas o tinham deixado gravemente ferido. Irene o levou para sua casa e cuidou de suas feridas com paciência. Durante vários dias, Sebastião permaneceu escondido, recuperando-se em silêncio. Alguns cristãos o visitaram e pediram que fugisse de Roma para salvar a própria vida. Mas Sebastião recusou. Ele queria mostrar que Deus havia agido ali e esperava, no fundo do coração, que até o imperador pudesse se converter. Sebastião sabia, Lucas, que a única morte que realmente deve ser temida não é a do corpo, mas a da alma. E quando São Sebastião voltou, como foi o encontro dele com o imperador? Depois de se recuperar, Lucas, Sebastião voltou até o imperador. O encontro aconteceu em Roma. O homem que ele julgava morto estava ali, de pé, olhando-o nos olhos. Sebastião não voltou para pedir perdão, nem para implorar pela vida. Ele voltou para dar testemunho. Diante do homem mais poderoso do Império Romano, Sebastião declarou que não serviria mais aos homens, porque havia escolhido servir a Deus. Ele denunciou a perseguição aos cristãos, a injustiça das execuções e a ilusão de um poder baseado no medo. Por um breve instante, houve silêncio. O imperador ficou confuso ao vê-lo vivo, mas o coração do imperador não se abriu. Pelo contrário, endureceu-se ainda mais. A presença viva de Sebastião não foi vista como um milagre, mas como afronta. O antigo capitão da guarda agora era oficialmente um inimigo do Estado. Dessa vez não haveria flechas. O imperador ordenou que Sebastião fosse novamente preso e executado de forma definitiva. Sem espetáculo, sem glória. Açoitado até a morte. Durante esse sofrimento, Sebastião rezou. Agradeceu a Deus por poder testemunhar a fé até o fim e pediu perdão para aqueles soldados que o feriam.
Assim, Lucas. Sebastião sofreu um duplo martírio. Primeiro pelas flechas e depois pelos açoites. Isso aconteceu no dia 20 de janeiro, por volta do ano 288. Sebastião venceu não a morte do corpo, mas a morte eterna. E é por isso que hoje ele vive com Deus intercedendo por todos nós. São Sebastião não foi forte porque era soldado, mas porque confiou em Deus até o fim. São Sebastião, São Sebastião, São Sebastião, santo, forte e guerreiro. Ele não fugiu e não negou a fé. Ele ajudou outras pessoas a permanecerem firmes, mesmo quando tudo parecia perdido. A flecha não matou o soldado de Deus. A flecha não matou o soldado de Talvez seja por isso que tantas cidades, tantas igrejas e tantas pessoas levam o nome dele até hoje. Não é, Jesus? Sim, Lucas. É por isso mesmo. Depois de sua morte, cristãos cheios de fé recolheram seu corpo e o sepultaram perto da Via Ápia, em Roma, na Itália, um lugar onde os cristãos costumavam sepultar seus mortos. Aquele local passou a ser conhecido como as Catacumbas de São Sebastião. E no século IX foi construída ali a Basílica de São Sebastião das Catacumbas. Por isso, o nome de São Sebastião atravessou os séculos. Está nas igrejas, nas cidades, nas famílias e no coração dos que pedem força para não desistir da fé. Assim, Lucas, a história dele não terminou. Ela continua viva nos corações de muitos devotos. E você? Também confia na intercessão de São Sebastião? Eu quero saber de onde você está assistindo e qual é o nome da sua paróquia. Será que é São Sebastião também? E se quiser continuar conhecendo a vida de outros santos, confira também os vídeos da nossa playlist. Muitas histórias ainda virão para fortalecer a sua fé, por meio do exemplo de grandes homens e mulheres que confiaram em Deus. Que Deus te abençoe e te acompanhe sempre. Sempre. São Sebastião, São Sebastião, salve São Sebastião, ele é nosso padroeiro, salve São Sebastião, ele é nosso